Fala, torcedor do Flamengo, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornal do Mengão. Galera, trazendo para vocês mais um vídeo aqui com informação muito boa envolvendo o atacante Firmino. Como vocês sabem, ele está na mira do Flamengo e hoje saiu uma informação que está muito avançada a negociação aí com o Flamengo. Bora dar uma olhadinha nesse vídeo aí, tudo que saiu sobre a chegada do Firmino ao Flamengo, jogador que tem interesse em atuar aqui no Mengão e o Flamengo está fazendo todos os esforços para contratar ele. O que você acha da contratação dele? Antes de continuar o vídeo, já comenta aqui nos comentários. Você é a favor da contratação dele ou não? Comenta aqui embaixo nos comentários. Agora, galera, sem mais delongas, bora aqui pro vídeo que tá muito bom, pessoal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que analisa a possibilidade de contratação de Roberto Firmino. Nesse momento, o Flamengo está analisando prós e contras da chegada do centroavante de 33 anos de idade, que poderia, depois da volta do Pedro, até se adequar para jogar ao lado do Pedro. Acho uma baita sacada, a questão é financeira. É que o Roberto Firmino tem contrato lá na Arábia Saudita até junho de 2026 e por lá ganha na casa dos 10 milhões de reais por mês. A temporada do Firmino está longe de ser espetacular. Com a camisa do Al-Ahly, 19 partidas, 6 gols e 3 assistências. Os números não são ruins, mas estão abaixo de alguém que ganha 10 milhões de reais por mês. Ah, só mais uma? Importante lembrar que o Firmino chega à Arábia Saudita a custo zero em fim de contrato no Liverpool. O Flamengo que tomou uma decisão importante em relação a Andrés Pereira. Você vai lembrar que quando o Andrés esteve emprestado ao Flamengo e decidiu deixar o clube, ele havia afirmado que quando voltasse ao Brasil daria toda a prioridade para o Flamengo. E em meio ao noticiário de que ele pode ir para o Palmeiras, teve torcedor rubro-negro imaginando que o Flamengo pudesse entrar nessa história, dar um chapéu no Palmeiras e contratá-lo. Mas o novo presidente do clube, o BAP, e o novo diretor executivo de futebol, José Botto, tomaram uma decisão a respeito do Andrés Pereira. Eles nem sequer participarão dessa concorrência contra o Verdão. A avaliação dentro do Fla é de que já existem outros jogadores para essa função, como por exemplo Alcaraz, De La Cruz e Arrascaeta, ou seja, o Flamengo não tem a intenção de contratar o Andrés Pereira. E aí vale um registro do vacilo que a diretoria antiga cometeu. O Flamengo teve a oportunidade de comprar o Andrés Pereira do Manchester United por 10 milhões de euros. Isso estava praticamente acertado, mas ele falhou naquele jogo contra o Palmeiras e o Flamengo desistiu da sua contratação. Hoje, o Palmeiras já ofereceu 20 milhões de euros ao Fulham, da Inglaterra, que pede um pouquinho mais para que o negócio aconteça. Existe a chance, inclusive, de o Palmeiras bater 22 milhões de euros para que o negócio seja sacramentado. Esse é o valor máximo a que o Palmeiras garante conseguir chegar. Só para completar em relação ao rubro-negro, planejamento para a próxima temporada está sendo feito. Davi Luiz não fica, assim como o Gabigol. O Flamengo negocia contratações para o próximo ano, mas tem como prioridade a venda de atletas. O lateral direito Wesley e o zagueiro Fabrício Bruno são duas das maiores possibilidades de transferências internacionais. Ô, Benê, olha só, fala comigo. O Flavinho conversou com o povo e os nomes... Alguns não passaram nem na mesa do escritório do Flamengo, né? Nem na mesa. E assim, muitos nomes que foram especulados, o torcedor do Flamengo não entendia como um presente de Natal, não. Seria um presente de grego. Por exemplo, muitos torcedores criticaram quando o nome do Richarlison foi ventilado no Flamengo, o nome do Roger Guedes. E ele recentemente já negou, tudo, e né? o Flamengo nem pensou, tá? Para ser bem sincero, o Flamengo nem pensou nessa possibilidade, seria um alto investimento. A gente precisa mencionar isso, que o Flamengo, antes de pensar em um alto investimento, tem que pensar como que vai construir o estádio próprio. O Flamengo, querendo ou não, tem esse pensamento e precisa pensar nisso. Não adianta, o torcedor precisa entender isso. Porque essa construção do estádio próprio, de certa maneira, de uma maneira indireta, vai interferir sim no investimento para o elenco. E é óbvio, a gente está falando de um elenco que é absurdo já. O torcedor rubro-negro ele não precisa achar que o Flamengo vai ser avassalador no mercado da bola. Não vai ser isso, não vai fazer grandes investimentos. Vai fazer um ajuste ou outro. Óbvio, um centroavante precisa, porque o Pedro a gente não sabe quando volta e o Gabigol está se despedindo. O nome do Roger Guedes, por exemplo, foi ventilado. O Flamengo também não pensa nesse jogador. Eu acho que o Flamengo, antes de mais nada, precisa entender quanto que tem em caixa para poder fazer um alto investimento. E aí tem outros nomes que a torcida do Flamengo pedia. E a gente não pode esquecer que esse jogador ele não chegaria para ser titular. Chegaria para ser um reserva imediato do Pedro e, obviamente, para suprir essa ausência. Mas o início da temporada, porque o Pedro não para suprir essa ausência no início da temporada do Pedro. Mas o Pedro é o titular.
E é óbvio que o Felipe Luiz, juntamente com o José Boto, o novo diretor, eles estão pensando e mapeando o mercado em busca de reforços. E o rubro-negro, que obviamente tem um carinho muito grande, você estava na rua, entrevistou a galera com o Gabigol, né? Foi um fim de um casamento que deu super certo, Flavinic. O torcedor do Flamengo, a grande maioria, sempre ao lado do Gabigol, né? Até nas grandes polêmicas a gente vê que o torcedor defendia o Gabigol, um amor pro Gabigol. Inclusive eu vi torcedor falando que queria a volta do Gabigol. Pô, mas tá precisando de centroavante urgente? Volta, Gabigol, não se desfaz, deixa ele ficar. A gente já sabe que o destino do Gabigol tá aí traçado. Agora, a grande preocupação é porque o Flamengo não tem no elenco, né? Os torcedores preocupados, dizendo, gente, mas quem começa o ano, quem é o centroavante do Flamengo? Não tem? O Bruno Henrique improvisado, o pessoal não quer, acha que o Bruno Henrique rende mais no lado, a gente sabe disso. O Carlinhos no vigor, não sei nem se fica, mas o Carlinhos não mostrou, né, qualidade para ser o centroavante do Flamengo. E achei curioso um torcedor dizendo que queria um Verratti no Vasco, que achava que era uma boa, que o Flamengo tinha que ir atrás do Verratti. O Vene queria também. O Verratti era uma boa? Aí, sabe o quê? Eu acho. Aí fica os dois aqui no panca, ele e o Pedrosa. O Pedrosa tem ciúme do Verratti. Se o Pedrosa tivesse aqui, não ia gostar desse papo, é a lei do né? mercado, amigo. Você tem um bom jogador. O que faz... Caberia no Flamengo, Verratti? Caberia. Ainda mais Caberia sem centroavante, né? Agora, o mais falado foi o Alejandro. Cadê, ó? Caberia no Flamengo, DJ Careca? Exatamente. O que mais eu ouvi, o nome mais citado nessa entrevista que eu fiz foi do Alejandro, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu do lado tenho péssimas do lembranças Yuri do Alberto, o Alejandro, que jogou pelo Vitória. Quando eu falo isso com o torcedor na rua, ele também não tem muita noção quanto custa, como é que é a negociação. É claro que ele não vai falar, quero Haaland, porque ele sabe que é praticamente impossível, mas dentro de uma coisa talvez viável, palpável, o que eu mais ouvi, por que não vai atrás do Alejandro do Vitória? O cara foi o artilheiro do Brasileiro pelo Vitória, tem força, velocidade. Ele pertence ao Red Bull Bragantino. Pertence ao Red Bull, e o Bragantino pede 4 milhões de euros para negociar esse jogador. Tá dentro, foi o artilheiro do Brasileiro. Se você parar... É o que a nação quer. Exatamente. Ele foi artilheiro do Brasileiro jogando por uma equipe, teoricamente, não é forte. É o Vitória. E ele conseguiu fazer muitos gols com a camisa do Vitória. 4 milhões de euros hoje, pela cotação, dá o quê? Cerca de 25 milhões de reais. Eu não acho um jogador caro, digamos assim, mas é aquilo também. Muita gente critica a possível chegada do Alejandro por entender, jogador de time pequeno, como é que seria no Flamengo? Mas não tem jeito, foi o que você falou, Flavinho. A gente precisa pensar em nomes que são tangíveis hoje. Não adianta você pensar no Richarlison, que custaria 30 milhões de euros. Gente, o Flamengo não pode fazer um alto investimento para uma posição como essa. Tem que ver se tem dinheiro em caixa. E o Alejandro seria uma possível, seria uma opção tangível, algo que daria para a diretoria. Resta saber se é algo que agrada ao técnico Felipe Luiz e também ao diretor José Boto. Teve até um torcedor que estava num grupo, aí um colega falou que era o Alejandro, ele foi artilheiro do Brasileiro. Aí teve um camarada aí que falou, mas eu já vi esse filme de artilheiro do Brasileiro em time de menor investimento, chegar no Flamengo e não vingar. Aí lembrou do Dimba e Josiel. Dimba, Josiel. Dimba e Josiel. Negócio de artilheiro do Brasileiro para outro time, quando pesa a camisa do Flamengo, não dá certo. Enfim, mas Alejandro aquilo, né? seria uma aposta. Se ele fez, sei lá, 15 gols jogando pelo Vitória, imagina quanto que ele não faria jogando ao lado de um Arrascaeta da vida, de um De La Cruz. Na teoria. E um nome que eu gostava muito era isso serviria para os outros também que chegaram lá. Aí não foi bem assim, né? Porque nessa época aí era um Flamengo diferente. Mas um nome que eu gostaria muito era o do Isidro Pita, mas aí o Red Bull Bragantino contratou esse jogador. Que jogou muito pelo Cuiabá. Muito pelo Cuiabá. É um jogador forte, com qualidade, da seleção paraguaia. 25 anos, ele é jovem, parece ser mais velho, né? Porque ele é todo grandão, né? Vamos lá, o ano foi marcado também no Flamengo por mudança na gestão. A era Landim pode até ter tido polêmicas, mas foi uma das mais vitoriosas da história do Flamengo. Rodolfo. Considerando a importância dos títulos conquistados, Rodolfo Landim pode ser apontado como o presidente mais vitorioso da história do Flamengo. Neste fim de ano, chega ao fim a era Landim no Clube Rubro-Negro. Foram 6 anos de gestão. O primeiro, sem dúvida, foi o melhor. 2019 só se compara ao incrível ano de 1981. O Flamengo foi ao mercado e trouxe jogadores que ficarão eternamente na memória dos torcedores, como Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique.
Sem falar na acertada aposta em Jorge Jesus. Eles foram protagonistas do título da Libertadores, encerrando um jejum de 38 anos do clube sem conquistar a principal competição do continente. O Flamengo ainda foi campeão carioca e brasileiro na mesma temporada. No ano seguinte, ainda com Jorge Jesus, o Flamengo levou o bi do Carioca, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. Mas o técnico português deixou o clube no meio de 2020, com o avanço da pandemia do coronavírus. Com Rogério Ceni veio o bicampeonato brasileiro. O treinador seguiu em 2021 e conquistou o Tri-Carioca e a Supercopa do Brasil. Com problemas internos de relacionamento, Ceni deu lugar a Renato Gaúcho, que não resistiu após ser vice do Brasileiro e da Libertadores. Em 2022, o Flamengo volta a ser protagonista com Dorival Júnior, que conquista a Libertadores. Aí vem um dos maiores erros da gestão Landim. Dorival não permanece, apesar dos títulos, e dá lugar a Vitor Pereira. Resultado, 2023 se transforma no pior ano da era Landim. Isso porque a troca de Vitor Pereira por Sampaoli não surte efeito e o treinador argentino também deixa o clube pela porta dos fundos em uma temporada em que o Flamengo não leva nenhum troféu. Esse ano, a esperança era no trabalho do Tite, que tinha assumido no fim de 2023. A conquista do Carioca dá esperança ao ex-treinador da seleção. Mas a eliminação precoce na Libertadores, nas quartas de final para o Peñarol, e a campanha irregular no Brasileirão derrubam o Tite. Felipe Luiz salva a temporada com o título da Copa do Brasil e a sequência de bons resultados. A parte negativa da gestão fica por conta das dívidas causadas por demissões de técnicos que custaram ao clube um total de mais de 50 milhões de reais. A polêmica condução no caso da saída do Gabigol também jogou o presidente contra a torcida. O resultado veio nas urnas. Landim foi derrotado por BAP e não conseguiu eleger o candidato da situação. O empresário Luiz Eduardo Batista, o BAP, de 64 anos, ex-vice-presidente de Relações Externas do clube, vai comandar o Flamengo no triênio de 2025 a 2027. Ele assume prometendo a hegemonia do futebol no continente. Mas Rodolfo Landim será lembrado para sempre como presidente que conquistou 2 Libertadores, 2 Brasileiros e 2 Copas do Brasil. Não é uma das gestões mais vitoriosas, é a mais vitoriosa, né, ô Vini Casagrande? Falando em título, realmente é a maior da história do Flamengo, né? É a maior da história, sem sombra de dúvida. Nenhum outro presidente ganhou 2 Libertadores, ganhou tantos títulos como ganhou o presidente Rodolfo Landim nesses 6 anos que ele esteve à frente do Flamengo. O que é um paradoxo absurdo, porque a gente vive criticando a gestão Landim, dizendo que nunca teve projeto esportivo, mas não tendo projeto esportivo, ele conseguiu conquistar vários títulos. Tem os méritos. Se é sorte ou não, eu tenho a minha opinião. A chegada do Jorge Jesus foi um acaso. A chegada do Dorival Júnior e depois ele conquistando Copa do Brasil, Libertadores, enfim, também foi um acaso. Ninguém contratou o Dorival Júnior achando que ele poderia fazer o que ele fez. A saída do Dorival foi um erro também. Isso mostra a ausência de um projeto esportivo. Eu acho que, independentemente disso, tem que ressaltar o bom trabalho do Rodolfo Landim. Ganhou vários títulos, sorte ou não, mas ele ganhou vários títulos. E, repito, é o maior vencedor da história como mandatário. Tem alguns erros na gestão dele? Eu acho que tem. Por exemplo, a condução do caso do Ninho do Urubu, aquela tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu. Acho que ele errou feio ali na forma de conduzir essa história, no tratamento com os familiares. Poderia ser melhor, poderia ter valorizado mais. Enfim, outros erros, mantendo o Marcos Braz, eu acho que foi um erro absurdo. Tanto o que ele fez em 2023, como ele fez em 2024. Gente, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, ele agrediu um torcedor do Flamengo, mordeu a virilha desse torcedor e ficou comprovado pela polícia que o Marcos Braz errou e que ele mentiu numa entrevista coletiva. Então tem alguns erros.
Mas mesmo com esses muitos erros, ele conseguiu conquistar muitos títulos e é o presidente na história do Flamengo que mais conquistou títulos. Ele foi uma transição ali, o Flavinic, de o início da organização financeira, né, da equalização de dívidas com o Bandeira de Melo, né? Ele foi o primeiro depois dessa leva, que o Bandeira ele rói o osso primeiro, né? Porque ele precisa se readequar ao mercado e o Flamengo, não só pela capacidade do Bandeira, mas também pela força que tem a marca Flamengo. O Flamengo é uma marca muito poderosa. Pela força que tem a marca Flamengo, as coisas deram uma acelerada. Tanto que o próprio Bandeira ganha um título em 2013 com a Copa do Brasil, né? Que não era uma expectativa de ninguém, nem do Bandeira, porque ele fala, a gente veio aqui agora para tentar organizar a grana do Flamengo. E o Landim já pega um terreno mais positivo para você poder trabalhar, né? E eu acho que é evolução mesmo. O Landim foi vitorioso, porque tem pontos positivos no seu trabalho, porque deu continuidade financeiramente com o que o Bandeira organizou, mas também, aí a gente vê no processo de evolução, a gente percebe, já vamos mostrar o novo presidente, um BAP que já vem uma profissionalização de alguns pontos que talvez o Landim não conseguiu efetivar, né? Você vê que é o caminho, né? É a evolução mesmo, né? Teve uma vez, eu fiz uma reportagem durante esse ano, enaltecendo até as conquistas dessa gestão e fui para as ruas perguntar para o torcedor do Flamengo se o Landim era o melhor, não o mais vitorioso. Não usei essa palavra porque aí são números, né? Não é muita coisa de opinião. Mas perguntar para o torcedor, ele foi o melhor presidente da história do Flamengo? E muitos falaram, não, o melhor foi o Bandeira de Melo. Bandeira que arrumou o terreno, arrumou a casa e deu tudo preparadinho, tudo bonitinho para o Landim. Então, muitos torcedores dizendo que o Bandeira de Melo era melhor, foi melhor. Mas aí eu lembro que o Bandeira de Melo também era criticado porque tinha parte da torcida, é importante título, é negócio de arrumar a casa, eu quero ser campeão. O Landim tem como mérito e vai ficar marcado na história daqui a 10, 20 anos. A gente vai lembrar o que do Landim? O cara ganhou 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil e 2 brasileiros em 6 anos. Quantas Libertadores o Flamengo tinha na história antes do Landim? Uma, o cara ganhou 2, não ganhou sozinho. Claro que o Bandeira de Melo foi importante, mas o Landim deixa esse legado aí, de títulos, legado de títulos. Deixou a casa preparada para o sucessor. Isso a gente vai sabendo, né, na gestão do BAP também, algumas coisas vão aparecer. Mas os títulos ficam com uma grande marca aí do trabalho dele, super vitorioso. O cara é o presidente mais vitorioso da história do Flamengo. Me chama a atenção quando eu estou no Maracanã e a torcida vem com aquele coro, ei, Landim, vai tomar caju. Gente, peraí, né? Um pouco de gratidão pro cara que ganhou tantos títulos. Mas esse papo rende com o Rubro Negro tem lá suas críticas ao trabalho dele. Eu prefiro enaltecer as conquistas. Torcedor rubro-negro, em continuação ao vídeo aqui, né? Bora falar mais um pouquinho aqui sobre o Firmino. O Flamengo se aproximou do jogador aí após contatos feitos pelo treinador Felipe Luiz. O jogador é um dos principais desejos da diretoria do Flamengo aí para a temporada de 2025. O Flamengo, como todos sabem, né, segue na busca aí pelo seu primeiro reforço na era BAP, o novo presidente que foi eleito pela eleição aí no Flamengo, né? Ele tem analisado algumas opções aí no mercado da bola e já decidiu, né, quais são os setores que vão ser reforçados e já espera encaminhar alguns nomes em breve, galera. Uma das prioridades do Flamengo é a contratação de um novo centroavante, visto que o Gabigol saiu do time, né, e o Pedro está lesionado. Flamengo negocia com Firmino. O jornalista Pilhado informa que o Flamengo fez uma proposta contratual ao atacante Firmino do Al Ahly, lá da Arábia Saudita. Ele é o principal foco aí do BAP, né, pessoal, para o ataque da próxima temporada do futebol brasileiro. Insatisfeito lá na Arábia, né, o jogador busca uma saída em definitivo já na próxima janela de transferências. O Flamengo, por sua vez, passou a observar sua situação e principalmente desejar a sua aquisição, galera. Ou seja, o Flamengo deseja a contratação do Firmino aí. O grande jogador, né, não vive um bom momento lá na Arábia Saudita, como ele já demonstrou interesse em deixar lá, né? Ele quer vir para o Brasil, voltar para o seu país natal. Tem 33 anos de idade. Fica aquela questão, né? Será que vale a pena? Cara, eu acho que vale muito a pena. Nós sabemos que o futebol brasileiro é um nível assim abaixo, né? A gente pode ver aí que o Hulk chegou no Flamengo, chegou no Atlético Mineiro com a idade um pouco alta e, cara,
conquistou lá a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, Brasileirão, vários campeonatos mineiros. Esse ano foi finalista da Copa do Brasil, Copa Libertadores. Então a gente sabe que o nível do futebol brasileiro é muito baixo. Todo mundo que vem lá de fora consegue se sobressair aqui. Memphis Depay no Corinthians é um grande exemplo. O cara tava 3 meses sem jogar, chegou aqui no primeiro jogo, já conseguiu se destacar. Então é complicado. O futebol brasileiro tem um nível um pouco abaixo assim do futebol europeu. Então acho que pode dar muito certo aqui o Firmino, né? Tem pouco tempo que ele tá na Arábia Saudita lá. Então eu acho que vale a pena trazer ele. Vai depender também do salário, né? Eu acredito que se ele conseguir uma rescisão lá, o Flamengo, creio eu que não vai pagar nada, apenas os salários. E tem que ver, né, qual seria o salário do Firmino. Atualmente aí ele recebe cerca de 10 milhões de reais. Muito dinheiro, cara, sinceramente é uma quantia assim absurda, né? Como que pode o cara ganhar 10 milhões de reais aí por mês? Ele ganha um total aí de mais de 120 milhões de reais por ano, por temporada. É um valor absurdo assim. Se ele quiser voltar para o Brasil, ele tem que entender que vai ter que diminuir, cara. Porque não faz sentido pagar um salário desse aí na contratação dele aí, né? Não vale a pena não. E o Flamengo, né, galera, tem um crédito aí com o Firmino. O Firmino já fez elogios ao Mengão aí no passado, né? Lá na época ele disse assim, ó, que foi no Mundial. Inclusive ele fez gol em nós, né? Contra o Liverpool lá, o Flamengo foi finalista do Mundial e acabou perdendo por 1-0 com gol do Firmino. Ele disse: sensação incrível ganhar mais um título, e é um Mundial também, fruto do que fizemos na Champions. Estávamos aqui para ganhar, queríamos ganhar muito. Não foi fácil jogar contra o Flamengo, equipe madura, vem fazendo boa temporada. Não foi fácil, estou muito feliz pela vitória, disse antes dele completar. Faz um bom trabalho com o treinador Jorge Jesus. Tem jogadores maduros, jogou de igual para igual com a gente. Foi um jogo difícil, se portaram bem, mas queremos ganhar. Mostramos mais uma vez que nossa equipe vem amadurecendo e fico muito feliz pela vitória. Cara, lembrando aqui, nesse jogo o Flamengo jogou muita bola, principalmente o Bruno Henrique. Nesse dia aí, Bruno Henrique virou Pelé. E, cara, jogou demais. O Flamengo merecia ter vencido aí o Liverpool, né? Bateu de frente mesmo. Pra mim, assim, nos últimos anos, foi a final de Mundial, assim, mais disputada, né? As últimas aí, né? O Fluminense aí, só 4-0 no lombo. Pelo amor de Deus. Eu acho que esse jogo aí era uma decisão, assim, que o Flamengo merecia ter sido campeão. Mas não aconteceu, né, galera? Enfim, tem muitas oportunidades aí, né? Se o Flamengo for campeão da Libertadores. Mas o que vocês acham aí, pessoal, da vinda do Firmino para o Mengão? O que vocês acham aí? Vocês acham que vale a pena trazer ele ou não? Vocês acham que com o dinheiro da vinda dele compensa trazer um jogador mais barato ou não, né? Vocês que sabem. Comenta aqui embaixo sua opinião. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Nação Rubro-Negra.